Nós vivemos por fé. Quando nós falamos e profetizamos, eu tenho uma avalanche de gente, porque todos os meses a gente declara isso, né? Que esse mês será o melhor dos meses até então. O mês passado, por exemplo, eu tive uma avalanche de pessoas dizendo isso para mim, que o mês passado foi o melhor mês do ano, o mês mais abençoado, o mês mais surpreendente. Nós vivemos por fé, e quando nós vivemos por fé, nós profetizamos, nós declaramos, nós tomamos posse das promessas. Então, nós entramos hoje, 1º de julho, segundo semestre. O que você espera? Vai ser 6 meses muito difícil ou 6 meses abençoados? A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente espera. Lembre-se que Jó diz: o que eu temia me aconteceu, o que receava me sobreveio. Às vezes a pessoa carrega sentimentos dentro dela que ela libera esse sentimento no mundo espiritual e é negativo. O mundo espiritual, ele conhece muito bem aonde há fé, aonde há medo, aonde há fé, aonde há incredulidade. Por isso nós vamos o tempo todo alimentando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé. Nós vivemos por fé. E se nós cremos em um Deus maravilhoso, em um Deus que tem prazer na prosperidade do seu servo, a única coisa que nós precisamos, e a igreja tem lutado fortemente para isso, por exemplo, como nós passamos sábado, todo dia em treinamento, preparando vocês, é porque nós realmente dando condições, Deus criando meios, situações, para que realmente vocês estejam à frente, acima da grande maioria, porque nós já somos treinados na fé, nós somos preparados, nós vivemos por fé, e quando nós vivemos por fé, a tendência é que os resultados sejam resultados diferentes. Aí você soma isso, a sua competência, as suas habilidades, sendo mais competente do que a grande maioria lá fora, não tem como você não ser bem-sucedido, não tem como você não prosperar, não tem como você crescer. Amém, pessoal? O reino dos céus, o reino de Deus é conquistado à força. Tem um versículo que diz exatamente isso. Desde os dias de João Batista, o reino é conquistado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Então não pode haver lugar para moleza, para fraqueza, para desânimo. Deixa eu ler uma coisa com vocês importantíssima, uma referência que eu gosto muito, que está em Gênesis 26, que diz assim, ó: houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Diga comigo, o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Não é para onde a maioria foge que você vai ser bem-sucedido. É aonde eu estiver com você, é onde a minha bênção estiver com você, é aonde eu te direcionar. Por isso que você tem que ter muito cuidado para você não correr no curso da maioria. Você tem que caminhar por fé, porque se a bênção de Deus estiver sobre a tua vida, se Deus te direcionou, se Ele te dá uma direção e você segue a direção, não tem como dar errado, não quer dizer que seja só facilidades, não. Mas se Deus te deu uma direção, Ele será com você. Então, no passado, nós começamos assim: houve fome naquela terra como houve no tempo de Abraão. Abraão fugiu para o Egito, não deu certo, deu tudo errado. Abraão fugiu, e o Senhor certamente passou pela mente de Isaque de correr para o Egito. O Senhor disse: não desça, fica na terra que eu te indicar. Passa, por favor. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Diga comigo: eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras.
Diga comigo, a você e a seus descendentes darei todas estas terras. Isso é uma promessa. Eu gosto sempre de frisar isso. A primeira coisa que nós recebemos é promessa. E quando você recebe uma promessa, juntamente com a promessa, uma direção. Diga comigo, promessa e direção. O cumprimento depende disso. Se você crê na promessa, segue na direção. Se você crê na promessa, segue na direção. Tudo depende daí. Às vezes, quando vem uma promessa do altar, as pessoas têm a tendência de olhar com os olhos naturais e não com os olhos espirituais, já medir a dificuldade que está lá fora e se esquece de olhar, ouvir o que Deus prometeu e já declarar para si mesmo: se Deus me prometeu, se Deus prometeu que é comigo, Ele é comigo, e declarar, e se Deus é comigo, vai dar certo. Não tem como não acontecer, não há como eu não vencer, não há como não dar certo. Mas geralmente as pessoas acabam olhando mais para as circunstâncias do que para o poder de Deus. E esse é o problema. E aí, vem a promessa: e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E lhes darei todas estas terras, isto é, promessa. Isso é promessa. Tudo começa com promessa. O quanto você crê numa promessa? E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Diga comigo, assim Isaac ficou em Gerar. Pula para o 12, por favor. Diga comigo, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1. O que quer dizer 100 por 1? 100 vezes mais. 100 vezes mais. Isaac semeou, outra tradução diz, Isaac semeou naquela terra. Que terra? Aqui havia fome. Está vendo? Aqui havia fome. Aqui todo mundo estava em dificuldade. Eu vou transferir a você hoje 5 passos importantes que nós vemos aqui, 5 características da fé de Isaac. A primeira delas, diga comigo, obediência. A primeira dela, obediência. A obediência, ele creu na promessa. O Senhor disse, não desça para o Egito, fica na terra que eu vou lhe indicar, semeia nessa terra. Ele semeou. Por ele ter semeado, ele colheu naquele ano, quanto? 100 vezes mais. E como termina ali a parte em branco? Está vendo? 100 vezes mais por quê? Você sabe, pessoal, eu quero te ensinar uma coisa importante. E quero te libertar de uma coisa muito ruim que acontece com a maior parte das pessoas. Eu aprendi a caminhar por fé de tamanha forma
que ainda que alguém queira me prejudicar, só vai acontecer comigo o que Deus permitir. É isso. Você pode tentar me prejudicar, vocês podem, pode surgir situações, pessoas denegrir, puxar o meu tapete e tal. Só vai acontecer comigo, se Deus permitir que aconteça alguma coisa, é Ele que permitiu, então eu não vou questionar. E eu não temo, porque eu aprendi a caminhar por fé e depender de Deus, porque isso faz com que você não seja aquela pessoa com espírito de vitimismo, que puxaram o tapete, me deram uma rasteira, o outro está me prejudicando, o outro só vai me prejudicar se Deus permitir. Podem tentar, mas se Deus não permitir, não conseguem me prejudicar. Sempre você vai escutar alguém dizer, ou nós mesmos, eu mesmo talvez, lá atrás também, como muitas vezes já falei, eu até aprender a caminhar por fé, você até como justificativa, você pode dizer, me prejudicaram, puxaram meu tapete, fizeram assim, me furaram o olho, me lesaram. Não, ninguém lesa. Se Deus não permitir, se você agir da maneira correta, até aquilo que parece, como o exemplo de Jacó, que foi enganado 10 vezes, foi mudado o acordo do salário 10 vezes, mas Deus transformou todas as vezes, de forma que Jacó continuasse prosperando, a mesma coisa você vai ver aqui. Então, olha o que está escrito aqui. Porque o Senhor o abençoou. O homem, diga comigo, enriqueceu. E a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Que é sempre uma coisa interessante, que eu gosto sempre de trazer como, também é uma boa direção que nós recebemos, né? Enquanto ele era mais um no meio da multidão, que ele não colhia o resultado que ele estava colhendo, o único problema que ele tinha que lidar era com o problema da fome, problema da escassez. Todo mundo está na mesma situação, então eu também estou. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso vencer a fome, eu preciso vencer a escassez, eu preciso vencer a miséria. Amém? Quando você vence a miséria, então você tem que agora se preparar para outra coisa, que é, passa, por favor. Possuía tantos rebanhos servos que os filisteus o... Problema, até então, quando você não tem nada, quando você está no meio da multidão, o problema é você vencer as limitações, a escassez, vencer a miséria, vencer as dívidas, vencer a pobreza, vencer as dificuldades. Quando você vence as dificuldades, que você começa a colher resultados que ninguém está colhendo, então se prepara, se fortaleça, se revista, porque você vai ter que lidar com um outro problema, que é a inveja. E a inveja vem acompanhada de maldade. E aí, vamos lá. Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Taparam todos os poços, por quê? Vamos entulhar os poços dele, tem outra tradução que diz isso, vamos entulhar os poços. Porque se nós entulharmos os poços, eles não têm água, então ele vai parar de crescer, ele vai parar de prosperar. Então vamos tapar os poços deles, vamos entulhar. Passa. Então Abimeleque pediu a Isaque, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Olha o ponto que chegou. Sai do nosso meio, porque você se tornou muito mais poderoso do que nós. Você tem crescido mais. Engraçado, né? É isso que eu quero que entre dentro de você. Não era o pedaço de terra dele que era diferente, não era a semente dele que era diferente, não era nada, absolutamente nada, a não ser a bênção de Deus sobre a vida dele. E a bênção de Deus fazia com que aonde ninguém encontrava água, ele encontrava. E Deus abençoava a sua lavoura. Como nós lemos ali, ele colheu 100 vezes mais porque Deus o abençoou. Então o que tem que entrar dentro de você? Se Deus me abençoar,
Não adianta tentar puxar, entulhar os meus poços, não adianta inveja, não adianta tentar me difamar, não adianta mandar eu sair de perto, não adianta tentar me excluir, não adianta. Se Deus me abençoar, ninguém pode impedir a minha prosperidade. Amém? Vai lá, vamos lá. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac, diga comigo, reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Depois que entulharam um poço, ele saiu. Ele reabriu, diga comigo, ele reabriu. Poços que estavam entulhados. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sabe uma coisa que eu acho maravilhoso aqui? É que em nenhum momento nós estamos vendo ele choramingando, murmurando, e dizendo, o Senhor mandou eu ficar nessa terra, e olha aí agora. Entendeu? Tapou, vamos para lá. Vamos cavar lá, vamos abrir lá. Taparam de novo, vamos reabrir. Vamos cavar novos. E uma coisa interessante que você vai aprender hoje, que cada poço que ele abriu, foi para algo maior e algo melhor. Cada vez que ele saiu de um lugar e foi para outro, foi para algo melhor e algo maior. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezequé. Diga comigo, poço da contenda. Porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram, diga comigo, cavaram outro poço. O que você tira com isso de lição? Taparam um poço, você vai ficar chorando? Se lamentando? Murmurando? Taparam, abre outro. Mas vieram e taparam de novo. Reabre outro. Taparam novamente, abre outro. Diga comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Diga comigo em voz alta, todas as coisas cooperam. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Até aquilo que parece que está errado. Até aquilo que parece estar errado. Tem um agir de Deus, tem um trabalhar de Deus. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna, poço do ódio. Eu não vou beber dessa contenda, eu não vou beber desse ódio. Ele não ficou ali se alimentando daquele espírito. Olha a sequência. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Qual foi a primeira característica que eu falei? A segunda, persistência ou perseverança. É a segunda. Isso mostra fé. Isso mostra fé. Obediência, persistência. Obediência, persistência. Perseverança. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote. Diga comigo, alargamento, amplidão ou lugar de prosperidade. Dizendo, diga, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos
nessa terra. Olha que coisa linda, agora nós prosperaremos. E o quanto ele já tinha prosperado, hein? O quanto ele já tinha prosperado. Mas cada vez que entulharam os poços, cada poço que entulhou e que ele reabriu outro, e que foi dando seus passos, foi seguindo pela fé, até encontrar um lugar que realmente era o lugar do alargamento, da amplidão, da prosperidade. E ele mesmo diz, agora prosperaremos nesse lugar, por confiar em Deus. Você está entendendo? Amém, pessoal? Nós precisamos, hoje tem faltado Isaques, homens que taparam o teu poço, cava outro, entulharam, vai reabrir outro, não fica chorando, se lamentando, segue, Deus é comigo, está na obediência, Deus é comigo, está na obediência a Deus, está na direção de Deus, Deus vai te honrar. Esse é o espírito que tem faltado em muita gente. Às vezes quando acontece algo, uma perseguição, uma crítica, alguém que aparentemente consegue algum êxito sobre você ou te prejudicar, aparentemente, tem gente que desanima, prostra-se, já se entrega, perde a fé, perde a alegria e tudo vem como um teste. Tudo vem, Deus está nos observando o tempo todo. Já parou para pensar se é a primeira vez que taparam os poços, Isaac diz assim, mas o Senhor me mandou ficar nessa terra, o Senhor me mandou ficar aqui, agora olha aí a situação. Por que o Senhor não impediu isso? Não, Deus me mandou ficar aqui, Deus é comigo, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, cava em outro lugar. E aonde ele cavava, ele encontrava. Aonde ele cavava, você vê que até encontrar um veio d'água, onde o que ninguém conseguia, ele conseguia. Aonde ninguém prosperava, ele prosperava. Aonde ninguém crescia, ele cresceu. Amém? Nós somos uma espécie de Isaac hoje. É o mesmo espírito, só que tem que haver a mesma. Coloca aqui, por favor, as 5 características de Isaac. Diga comigo, obediência, confiança, persistência, foco e determinação. Ousadia. Espera aí, começou com obediência, a confiança na promessa do Senhor, a persistência, porque ele não parou, não foi porque entulhou 1, 2, 3 que ele parou, ele manteve-se focado e determinado, focado. Você olha para o problema ou você olha para aquilo aonde você quer chegar? Você olha para o que estão te fazendo agora ou para aonde você quer chegar? Foco, determinação e ousadia. As bênçãos de Deus fluirão mesmo, diga comigo, em tempos de crise. Diga comigo, as bênçãos de Deus fluirão mesmo em tempos de crise. Mais uma vez, diga as bênçãos de Deus. Aliás, você sabia que eu quero transferir isso para você? Em toda a história bíblica, o povo de Deus cresceu mais em tempo de crise? Você sabia disso ou não? Você sabia que a crise não é para você? A crise não é para nós? Em toda a história bíblica, o povo de Deus cresceu em tempo de crise? Foi quando mais cresceram, foi quando mais prosperaram? Sabia disso ou não? Estuda de Gênesis e segue que você vai ver. Aonde havia crise, o povo estava prosperando. Aonde havia escassez, o povo estava prosperando. E aqui mais um exemplo. Quando a gente estuda sobre José, no tempo das vacas magras foi o tempo que ele mais enriqueceu, que mais cresceu. Por isso que nós precisamos seguir a direção. Estar preparados para isso, estudar e estar preparados para isso. Porque o tempo de crise não é para que você sofra com o tempo de crise. É que você cresça no tempo de crise, no tempo de escassez. Mas para isso é um conjunto de boas atitudes. Primeira coisa, diga obediência.
confiança, persistência, foco e determinação e ousadia. Veja se isso está em você. Veja se essas características estão em você. O primeiro passo não é fácil. Porque fé é crer no invisível. É crer naquilo que você não está vendo. Fé é você crer numa promessa. E isso não é uma coisa fácil. Se você precisa ver para crer, isso não é fé. Você já está vendo. Por isso nós pagamos o preço para buscar a Deus e obedecer a Deus. Para receber direções como esta: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não desça para onde a maioria está descendo, não precise buscar no Egito. O Egito é o mundo. Busque em Deus, dependa de Deus. Dependa de Deus. Isso não quer dizer que você não tenha que agir como nós temos ensinado. Na sua profissão, o que nós temos orado? Para que você seja o melhor no que você faz. É verdade ou não é? Que você seja o melhor no que você faz. Que você seja extraordinário no que faz. Que você esteja à frente da grande maioria. Que você seja realmente um profissional acima da média. Uma pessoa, um ser humano acima da média. Com atitudes diferenciadas. Como você não vai vencer? Como não vai se destacar? Como não? Mais uma vez, diga comigo: as bênçãos de Deus fluirão mesmo em tempos de crise. Grave essas palavras, porque nós acabamos de orar consagrando o nosso mês e o nosso semestre. Quando Deus disse: fique nessa terra e eu te abençoarei, o Senhor não disse que Ele ia enfrentar a inveja dos filisteus. Tá certo? O Senhor não falou: ó, te prepara que você vai ser extremamente invejado e vão tentar entulhar os teus poços. Falou só: fica nessa terra, semeia nela e eu vou te abençoar. Só isso. E ele ficou, foi abençoado, viu o fruto, veio o levanto, veio as lutas. Vamos voltar lá agora, volta lá por favor. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor e ali armou um acampamento e os seus servos cavaram, diga comigo, outro poço. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver? Uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente, diga comigo, vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo com você. Olha que coisa linda. Quer dizer, ele mandou embora, não quero você perto de nós, vai embora daqui, porque tu tem se tornado mais poderoso do que nós, mas ficou à distância observando os resultados, ficou à distância observando tudo que acontecia e os resultados, né? Tudo o que vinha acontecendo e os resultados não mudavam, até chegar: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, nós queremos firmar um acordo, ou seja, nós queremos ter uma aliança, um acordo de paz com você, porque viu que Deus era com ele. Amém, pessoal? Coloca isso dentro de você. Você quer coisas maiores? Sim ou não? Então, trabalhe a tua mente para ir realmente se preparando para coisas maiores.
Você vai ser invejado, você vai ser criticado, você vai ser caluniado, você vai ser perseguido. Vão tentar entulhar os teus poços, vão tentar contaminar o teu poço com a contenda, vão tentar contaminar de todas as formas. Sai desse meio, não se envenene, não se contamine, permaneça. Deus é comigo, Deus é comigo, Deus tem promessas para a minha vida. Aonde ninguém encontrar água, eu vou encontrar. Aonde ninguém está colhendo, eu vou colher. Aonde não tem dado certo para a maioria, vai dar certo para mim. Que é o que aconteceu com ele. É o que aconteceu. Aonde a grande maioria, a terra era a mesma. Só que ele colheu 100 vezes mais. A grande maioria não colheu. Esse é o espírito que tem que estar em você. Essa é a fé que tem que estar em você. Se cada vez que você for perseguido, ou caluniado, ou criticado, ou alguém tentar puxar o teu tapete, ou tentar te prejudicar, você agir de forma carnal, natural, você agir com fraqueza, com moleza, com desânimo, estou desanimado, estou chateado, você não sai do lugar, você não vai crescer. A Bíblia diz lá em Josué 1, diga comigo, todo lugar que você pisar com a planta dos seus pés, esse lugar será vosso. Diga comigo, esforça-te e tem bom ânimo. Cadê o esforça-te e tem bom ânimo? Seja forte, corajoso. Caminhe por fé. Não aparta da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Porque só assim você prosperará. Esses são ensinamentos que nos tiram do meio da multidão. Isso são ensinamentos que realmente faz toda a diferença. Porque o Senhor também está nos observando. Você acha que Deus não observou Isaac? Primeiro, Isaac, é o seguinte, está vendo, tem fome aqui. Está pensando em ir para o Egito, né? Já está pensando em fugir para o Egito. Não. Fica aqui e semeia nessa terra, que eu vou te abençoar. Não precisou coragem? Sim ou não? Precisou fé, coragem. Precisou muita fé para obedecer. Obedeceu, mesmo os olhos naturais mostrando tudo diferente. Teve coragem para semear naquela terra, crendo que Deus ia abençoar. Semeou, colheu 100 vezes mais. Enriqueceu, foi enriquecendo. Se levantou a inveja dos filisteus. Os filisteus começaram a tentar entulhar os poços, impedir a prosperidade. Aí chega o rei daquele lugar e diga, sai do nosso meio, você não é bem-vindo aqui, você tem se tornado mais poderoso do que nós, não se abateu, saiu confiando, Deus é comigo, foi para o vale, se reservou no lugar isolado, ele e Deus, cavou naquele lugar, Deus abençoou, foram lá, questionaram o poço, ele saiu, é poço da contenda, não vou me envenenar, foi, reabriu outro poço, e seguiu, e cada poço que foi abrindo, agora projeta aqui dos poços, por favor, projeta aqui dos poços, primeiro poço, segundo poço, diga comigo, primeiro poço, contenda, deixou para lá, segundo poço, vai para o poço, diga inimizade, não bebeu da água do inimigo, ou da inimizade. Terceiro poço, prosperidade. Quarto poço, lugar de juramento, lugar de promessa. Será que valeu a pena cada poço? Sim ou não? Porque cada poço foi para coisas maiores, cada poço foi para coisas melhores. Cada poço foi para ir se aprofundando em bênçãos, até chegar no lugar da promessa realmente, no lugar que agora ele ia prosperar abundantemente. Diga comigo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas contribuem para o meu bem. Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados. Deixa esse espírito entrar em você. Que essas 5 características esteja em você. A capacidade da obediência, porque nem sempre vai parecer fácil o que Deus vai mandar você fazer. Viu? Não será fácil.
Não desça para o Egito, fica onde eu te mostrar. Você vai ter que obedecer, você vai ter que confiar. Você vai ter que persistir, perseverar. Não é porque tem se levantado algumas coisas que não vai dar certo. Não é porque tem se levantado objeções, obstáculos, inveja, maldade, que não vai dar certo. Tenha foco, determinação. Não perca o foco. Não olha para a inveja, mantenha-se focado na sua vitória. Determinado a alcançar os seus objetivos. Seja ousado. Seja ousada. Não tem como dar errado. Se você está na direção de Deus, na obediência a Deus, não tem como dar errado. Onde ninguém colhia, Isaac colheu. Só ele colheu 100 vezes mais. Já parou para pensar? Em um ano colheu 100 vezes mais? Em um ano, 100 vezes mais? Mas esse é o espírito. Esse é o espírito dos vencedores. Não se lamente, não se abata, se fortaleça em Deus. Se o Senhor é comigo, vai dar certo. Se o Senhor é comigo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Se o Senhor é comigo, ninguém pode me prejudicar. Se o Senhor é comigo, ninguém pode entulhar os meus poços, mas eu cavo o outro. E aonde ninguém encontra, eu vou encontrar. O que não tem dado certo para a maioria, vai dar certo para mim. Esse é o espírito que Deus quer dentro de você. Essa é a fé que Deus quer dentro de você. Não seja negligente, não seja preguiçoso. Nós temos aquela frase importante, né? A dor do fracasso ou a dor da mudança? Qual é melhor? Porque as duas têm dor. As duas geram dor. A dor do fracasso é muito pior. Porque você sente a dor e não colhe resultado algum, só o fracasso. Mas a dor da mudança, se levantar, melhorar, evoluir, crescer, sair da zona de conforto, da preguiça, da inércia espiritual, buscar crescer em Deus, buscar crescer de todas as formas, de todas as maneiras, também pode gerar dor. Mas a dor da mudança traz o resultado, traz o progresso, traz a prosperidade. Então é muito melhor a dor da mudança do que a dor do fracasso. É verdade ou não é? É muito melhor. É muito melhor. Porque o que faz mal a nós é não ter resultado. O que cansa, o que desanima é não ter resultado. Agora que esse espírito maravilhoso esteja em você. Obediência. Obediência. Confiança. Que é a fé. Confia. Persistência. Foco. Determinação. Esteja atento às situações, porque às vezes esse entulhar os poços pode vir literalmente alguém tentando entulhar teus poços,
Outras vezes pode vir em forma de uma crítica, que é para te desanimar, tirar o foco de onde você deve estar focado, te roubar energia boa com coisa ruim, com coisa que não merece atenção. Pode ser inúmeras situações. E só você vai ter esse discernimento. Estão tentando entulhar os meus poços. E não vai não. E Deus é comigo. Tapou aqui, eu estou abrindo ali. Tapou aqui, eu estou reabrindo o outro ali. Tapou aqui, eu estou indo ali. Que isso é crescimento. Você viu que cada poço foi para algo melhor? Sim ou não? Cada poço. Um poço gerou contenda. Outro poço gerou ira. Mas o outro poço já veio prosperidade. O outro poço já foi o lugar da promessa. Já foi o lugar da promessa. Que coisa linda, né? E ali é que ele prosperou. Até chegar ao ponto que realmente os inimigos foram obrigados a chegar à conclusão: chega, queremos paz com você, porque temos visto que Deus é com você. Deus é com você. Coloca no teu espírito que, não por vingança, porque a gente não faz isso por vingança, nós não temos isso, a vingança é do Senhor. Você sabe que a Bíblia diz que minha é a vingança, diz o Senhor. Então deixa a vingança para Deus. Sabia disso ou não? Quem já ouviu esse versículo? Muitos não ouviram. O Senhor diz, minha é a vingança. Então não faz não. Deixa que Ele faça. Ele se vingue. Só entrega e segue, faça o que Deus quer que você faça, está esperando que você faça. Agrade a Deus e Deus vai te honrar. E a única coisa que vai acontecer é as pessoas olhar e serem obrigados a reconhecer que Deus é com você. Porque com tantas batalhas, com tantas lutas, com tantas adversidades, com tantas coisas para dar errado, dá tudo certo, Deus é com você. Né? Vão ser obrigados a reconhecer. E ainda que não deem um braço a torcer, porque muita gente, por não viver por fé, ele vai acreditar, ele vai querer dizer que a sorte estava do teu lado, alguma coisa aconteceu. Mas lá no fundo sabe que a escolha que você tem feito, de buscar a Deus, servir a Deus, tem gerado resultados extraordinários na sua vida. Com seus olhos fechados, toma posse desse espírito de Isaac na sua vida. Toma posse desse espírito e que a obediência, a confiança, a persistência, o foco, a determinação e a ousadia. Você não vai parar diante das circunstâncias, das adversidades. Pode tapar um poço aqui que você vai cavar outro ali. Tapou aqui, você vai reabrir ali. E no fundo, aonde ninguém tem colhido, você vai colher. Em nome de Jesus, diga aí no teu lugar, eu tomo posse desse espírito, eu tomo posse dessa bênção. Eu vou ser uma espécie de Isaac hoje. Eu vou ser uma espécie de Isaac nos dias de hoje. Essa é a fé, esse é o espírito que eu quero para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, não vou ficar me lamentando, eu não vou ficar chorando. O diabo está esperando eu me prostrar, eu estar chorando, me lamentando, abatido, desanimado. Não! Eu sei no Deus que eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que cada poço que tapar e eu vou cavar um outro, e será para crescimento, será para avanço, será para progresso. Cada poço que te tapar, cada poço você vai abrir um novo, e será um poço de prosperidade maior, de crescimento maior, de abundância maior. Talvez os poços que você abriu, um foi de contenda, outro foi de ira, mas vai vir o da prosperidade, vai vir o da promessa, e você vai viver coisas extraordinárias, coisas maiores, é o que Deus tem para você. Então diga, eu tomo posse do espírito que estava em Isaac, eu tomo posse da fé que estava em Isaac, em nome do Senhor Jesus. Aonde ninguém tem colhido, eu vou colher. Aonde ninguém tem
colhido, eu vou colher onde ninguém tem encontrado água, eu vou encontrar aonde ninguém tem acreditado, eu vou acreditar, porque eu sei o Deus que eu tenho servido, e todo mundo vai ver que Deus é comigo, todo mundo verá que a bênção de Deus está sobre a minha vida, como viu sobre a vida de Isaac. Todo mundo, o rei daquele lugar foi obrigado a chegar e dizer: eu quero paz, eu quero fazer um concerto contigo, porque eu tenho visto que Deus é com você. Eu tenho visto que há algo diferente em você, há algo sobrenatural em você.